Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso jornal aqui na 106. Mais um dia. Muito feliz de estar com vocês aqui e trazer as principais informações neste canal 106 FM, que em breve vem a maior rádio do Brasil por aí. A gente vai continuar com jornalismo, falando a verdade para vocês, colocando todos os pontos de vista. Eu sou Eudes Figueiredo, quem está nos acompanhando pelas redes sociais, estamos com Falando na Lata e a partir de agora então, vamos lá com os destaques dos nossos convidados. Adolfo Padilha, Fernando Gessi e também Adilson Silgueiro. Vamos lá. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos da bancada. Que bom mais uma vez estarmos aqui, podendo falar um pouquinho daquilo que está acontecendo no nosso país. Fala, Eudes, amigos aí da 106,7, a nova FM de Prudente, que vem com uma proposta de mudança interessante, a Mix FM. Prazer estar aqui como convidado, sempre que puder vou estar aqui dando a minha opinião, meu ponto de vista sobre as coisas, que não é para agradar todo mundo mesmo, porque quem quer agradar todo mundo acaba não fazendo nada e não faz nada, a não ser média e melação que não dá resultado nenhum. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela 106 FM. O meu destaque de hoje é o seguinte, aí as mudanças que estão ocorrendo nas agências reguladoras, principalmente uma da Anvisa, onde sai Cristina Jordan e entra Daniel Meirelles. Pelo jeito, isso aí será judicializado com certeza. A Cristina Jordan cuida ali de produtos, na área de toxicologia e também de fumígenos, com relação à liberação de tabaco. O problema é que o mandato dela, vamos dizer assim, não venceu, é de 5 anos, e ali estão querendo já trocar. Esse Daniel Meirelles, ele é muito ligado ao Queiroga. E a Anvisa já vem tendo algumas coisas bem interessantes. Há tempos atrás, queriam colocar ali para tomar conta da parte dos planos de saúde, nada mais, nada menos que a nossa querida Isabela Braga Neto. Ela é filha do Braga Neto, que será vice-presidente na chapa do Bolsonaro. O problema é que ela é formada em designer e iria trabalhar ali na fiscalização dos planos de saúde. É umas coisas assim que realmente eu não consigo entender até agora. Muito bem, olha, o relatório da Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobras sobre o histórico do executivo Rodolfo Landim e do consultor Adriano Pires assustaram o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e os técnicos da Corregedoria Geral da União. A informação foi dada pelo Jornal Globo e movimentou bastante o começo desta semana. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Adilson Silgueiro. Então, Eudes, a gente percebe que, infelizmente, o nosso presidente está transformando o governo federal no balcão de negócio. Se não houvesse a intervenção do Ministério Público Federal, nós teríamos 2 pessoas trabalhando para suas empresas ou para aquelas empresas que eles atuam, prejudicando sobremaneira o interesse público e o interesse da nação. E o presidente se mostrou desorganizado ao não verificar a vida de cada um ou o que cada um fazia. Como é que vai nomear pessoas que têm interesse, que atuam nas concorrentes para poder cuidar do nosso petróleo? É como se você pegasse um lobo e falasse, toma conta do galinheiro, mas não come nenhuma galinha. Não existe isso. A gente fica triste porque a gente vê que aquilo que nos motivou a votar no Bolsonaro caiu por terra, que era um governo com austeridade, com honradez, sem corrupção, sem esquemas, mas infelizmente a gente vê que isso é o que mais está ocorrendo hoje. Vamos lá, Fernando Gessi, com você. Olha, essa questão da Petrobras é muito sério, porque quando você indica ali uma pessoa para ser o presidente do conselho, o governo tem 7 cadeiras, o maior é o número, então por isso que ele indica geralmente o presidente. Acho que essa pessoa tem que ser avaliada antes, tem que ser analisado todo o seu histórico, e é isso que está acontecendo. A Petrobras tem um processo de governança justamente por conta daquela bandidagem toda que aconteceu no passado, graças ao PT, que saqueou a nossa empresa, afinal de contas, aquilo é um patrimônio do Brasil também. E, nesse caso do Adriano Pires, um monte de apontamentos foram detectados tanto pelo Ministério Público Federal, também pelo Tribunal de Contas da União.
Um detalhe aqui, para quem não conhece o Adriano Pires, quando nós realizamos a privatização da Eletrobras, enfiaram ali um monte de jabuti, umas coisas absurdas, concessões de termoelétrica em determinados lugares. Foi um verdadeiro show de horrores. Aquela privatização, inclusive, ela dará um prejuízo para o Brasil neste ano, da ordem, segundo estimaram, né, de mais de 35 bilhões. É um verdadeiro absurdo isso. E essa pessoa, no caso do Adriano Pires, ele conseguiu enfiar esses jabutis no projeto de lei lá que privatizou a Eletrobras. Ele é muito próximo, adivinha de quem? Centrão. Muito amigo? Lira. Então, mais uma vez aí, o nosso Brasil, ele foi realmente totalmente tomado pelo Centrão. Hoje quem manda no Brasil é o Centrão. O governo virou refém deles. Infelizmente, é isso aí. Agora, o conflito de interesse é muito grande, porque ele presta assessoria para várias empresas ligadas a fornecimento de gás e outros assuntos que não tem condição alguma. Imagina colocar ali dentro, como presidente da Petrobras, uma pessoa que tem e presta esse tipo de serviço no mercado. Não vai dar certo, não. E mais os outros problemas que estão aparecendo com o nome dele. Tanto é que ele já também desistiu, não quer mais o cargo, não irá aceitar, já comunicou. Vamos para o próximo, né? Já passamos por dois, o Landim, o Pires. Veremos quem será o próximo a abraçar a Petrobras. Muito bem, a segunda notícia de hoje é a avaliação de governadores que melhora em 6 estados antes das eleições. Essa melhora, será que é significativa? Vamos colocar aqui para a avaliação dos nossos comentaristas. Vamos primeiramente com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Eu não sou simpatizante do Dória, todo mundo sabe disso, mas é mais um caso de pesquisa. Você acredita que o candidato do PT, o Haddad, que foi considerado um dos piores prefeitos da história de São Paulo, está liderando as pesquisas que são apontadas aí? Eu não acredito. O Dória tem uma rejeição, eu até acho, e não é pelas pesquisas. A gente sente isso, a gente vê isso, a gente ouve isso, seja aqui com as pessoas mais próximas, seja na rede social, que alguns aqui querem desmerecer a rede social, o tiozinho do WhatsApp, né, que nem eles falam, só que a rede social hoje é o grande termômetro. Se a rede social não fosse um grande termômetro hoje, por que essa militância toda do ativismo político querendo bloqueá-la? Querendo calar aqueles que discordam daquilo que o consórcio da mídia quer defender? Então, para mim, essas pesquisas não têm validade nenhuma, de credibilidade zero, eu repito. As pesquisas hoje são zero. Até essas novas começou por o Bolsonaro meio ponto à frente do Lula, por exemplo. É zero, credibilidade zero. A melhor pesquisa são os vídeos, imagens que a gente vê, onde aquele determinado candidato está chegando e como ele é recebido. As pessoas hoje têm essa percepção, as pessoas sabem avaliar essa diferença. Então o Dória ter rejeição, é óbvio que ele tem rejeição. É óbvio, não precisa de pesquisa para mostrar isso. Como eu disse aqui, o Dória chutou o balde, foi com muita sede ao pote, se atropelou todo, conseguiu colocar até mesmo o partido dele de joelhos para eles mesmos, não é para o Dória não. Foi tanta ganância para ganhar lá na disputa das convenções que hoje está aí o partido de joelhos tentando achar uma solução. Todos eles. Porque é um partido grande, sempre foi um partido forte. É um partido que elegeu o presidente da República, reelegeu o presidente da República, sempre teve nas cabeças da disputa. E repito, se junta todo mundo, para vencer aquele que perde de todo mundo segundo essas pesquisas. E daí? Se ele é tão ruim assim, por que precisa juntar todo mundo num balde só, num saco só? Então pesquisa para mim é tudo fajuto. E olha que eu sei que eu posso falar, hein? Não se esqueça que eu já fui diretor de jornal, já trabalhei para grupo político e já participei de algumas coisas de pesquisa que vocês ficariam carecas de saber como funciona. Então pesquisa zero. Vamos pela rede social, vamos acompanhar as informações que têm liberdade de expressão, não aquelas que são conduzidas ou querem seguir uma narrativa de construção daqueles que querem voltar ao poder a qualquer preço. Fernando Jesse, a que se deve essa melhora aí na sua opinião, hein? Eu acredito que essa avaliação dos governadores ela tende a aumentar daqui para o final desse ano, por conta das eleições, porque o pacote de benefícios está por todos os lados, né? Não tenha dúvida alguma. E todo mundo correndo atrás de verba, de emenda,
O famoso orçamento secreto, que até hoje ninguém sabe para onde que foi aquele dinheiro, quem que indicou, é um verdadeiro absurdo no nosso país. E os governadores estão aí, em plena campanha praticamente, né? Aqueles que buscam a reeleição ou que abandonaram, saíram do cargo que ocupam para outros cargos. E o Brasil tem uma coisa interessante, ele funciona meio que no automático. Quanto mais os nossos políticos ficarem com a boca fechada, sem falarem besteira alguma, e sem ficarem ali arrumando muitas encrencas, o brasileiro tem um dom especial de conseguir superar crises. De um jeito ou de outro, nós com certeza superaremos mais essa crise. E nós não terminamos não saímos nem da primeira ainda, já entramos em outra, que é a questão da guerra com a Rússia, mas isso é inevitável. Faz parte do DNA do brasileiro. Nós aqui sempre vivemos em crise, nunca saímos de crise. Ou é crise de corrupção, agora é crise pandêmica, ou é crise com relação às guerras que acontecem aí pelo mundo. E o brasileiro vai se reinventando, vai se ajustando, se modelando e conseguindo sair de todas as crises da qual entrou, né? Nesse caso aqui dos governadores, lá em 2021 eles estavam com 34% de aprovação. Agora estão beirando ali entre bom e ótimo, 30%. Eu também acredito que não passará muito desses valores, não, mas tudo depende do agravamento do que nós estamos hoje. Não podemos esquecer que nós temos uma taxa Selic gigantesca, nós temos aí um ganho hoje em renda fixa aplicado no Brasil de 7%. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Por isso que nós temos aqui dentro hoje rios de dinheiro entrando, mas não é porque só eles acreditam no Brasil, não. Porque quando o dólar entra demais aqui, é lógico, você tem a questão da demanda, ele vai baixar, é lógico que não tenha dúvida, mas daqui a um tempo esse dinheiro sairá. Por quê? Porque todo mundo quer o ganho dos 7% líquido, principalmente em renda fixa, que acontece no nosso Brasil. E também os nossos produtos do agronegócio ficarão mais caros lá fora. Então, é uma coisa também que precisamos fazer uma analisada, mas o dólar baixando, as coisas dão uma melhorada, mas eu acredito que as exportações também precisam fazer uma análise, porque quando o dólar diminui, as coisas aumentam lá fora. É bom para nós, se vamos comer um pouco mais aqui, sobrar um pouco mais no mercado interno. Isso aí é bom, não faz mal para ninguém não. Mas vamos lá, vamos tocando, Eudes. Ok, Adilson Silgueiro, vamos dar a sua opinião. Melhorou aí para os governadores? Serva, essa foi uma pesquisa feita pelo Poder 360, o Poder Data, que se intitula como um órgão jornalístico independente, embora não existe nenhum órgão com independência. Todo mundo tem o seu viés, seja de esquerda, seja de direita, enfim, todo mundo tem os seus interesses, e esse órgão, numa pesquisa feita com 3.000 pessoas nos 24 estados da nação, avaliou que muitos governadores tiveram uma avaliação positiva próximo das eleições. Mas o que interessa para nós é o governo do estado de São Paulo. E a avaliação do Dória é 70% de rejeição, 70% de pessoas que o avaliam de forma negativa. E isso mostra um desprestígio no governo, que se lança candidato a presidente sem o apoio da sua casa, da sua família, que é o seu estado, que é onde ele vai tomar uma maior surra eleitoral. E a gente fica triste, porque essa atuação do governo, que levou ele a ter 70% negativo, são prejudiciais para nós que moramos no estado de São Paulo. E vamos pegar nossa região. Hoje nós temos pedágio em excesso, nós temos pedágios em várias localidades que não temos hoje. Nós tivemos aumento de vários produtos que encareceram e prejudicaram ainda mais nós, aqui do interior. E as contrapartidas de tudo aquilo que de ruim que nos aconteceu, a gente ainda não viu. Há necessidade de uma cobrança maior por parte dos deputados para que nós tivéssemos essas recompensas. E aí eu falo dos presídios, dos pedágios, da longevidade, do longínquo período que é de Prudente a São Paulo, leva-se um espaço muito grande para chegar lá. Ou seja, a avaliação do governo retratou o exercício do seu mandato, que foi ruim,
péssimo e prejudicial ao povo paulista. E olha, gente, este é um ano de eleição e vai começar novamente aquele embate entre as urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral. A tensão entre os poderes voltou depois que o presidente Jair Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas no Supremo Tribunal Federal. Olha, gente, não vai ser um ano muito fácil, não. E falando sobre isso, o ex-ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, esteve na rádio esta semana falando, Marco Aurélio Mello, falou sobre a situação entre os poderes. E vamos comentar agora sobre esse assunto, repercutir com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, Eudes, esse ministro, Marco Aurélio de Mello, talvez seja um dos poucos ministros ou ex-ministros do STF que a gente sabe que tem um conhecimento profundo da legislação pública e da Constituição Federal. Realmente ele é uma cabeça privilegiada. Causou alguma surpresa, algumas decisões dele, alguma posição que a gente esperava diferente e ele veio de uma outra forma, que aí até a gente pode entender que de repente o meio que convive, a situação que se cria, talvez o cara dê ali uma... Tipo, vou jogar com o time para não ficar escalado na reserva, né? Mas ele vem dizendo há muito tempo, principalmente sobre tirar o pé do acelerador. Quando ele fala para nós que não tem uma situação concreta para afastar um ministro, não tem mesmo. Existe uma situação legal, burocrata, mas ela não é concreta, porque quem tem que definir isso são a maioria que está lá com julgamentos paralisados, parado, na mão dos ministros. Como que ele vai abrir um procedimento de abertura de impeachment ou de afastamento de um ministro ou de questionamento das tuas ações, como pede a maioria dos brasileiros? Hoje a maioria dos brasileiros pede para o STF se colocar no devido lugar de guardião da Constituição Federal, coisa que ele não está fazendo. Ele atropela e rasga a Constituição quase que todas as semanas, em cima de uma questão política, de militância partidária 100%. Se atribui crimes que não existe só um lado da torcida e a outra torcida faz o que quiser e até coisas piores e nada é feito. Ou alguém aqui discorda que isso está acontecendo? Ou alguém aqui realmente acredita que o Bolsonaro é um grande risco da nossa democracia? Como? Não mandou prender ninguém, não mandou tirar direito de ninguém. Não é isso que nós estamos vendo do Bolsonaro, nós estamos vendo isso do STF. E normalmente, ou 100%, só com quem é simpático à direita, seja ela conservadora ao extremo, serve ela um conservador ao extremo. O direito tem que ser iguais para todo mundo, não importa. E a extrema direita que a gente vê por aí? A extrema esquerda que a gente vê por aí, melhor dizendo. E daí? E o centro, que também ataca, que mente, que inventa? Então, lógico que a nossa democracia, o ano que vem, se sente abalada, porque a gente vai ver na condução do Tribunal Eleitoral Superior pessoas que hoje praticam atos de militância partidária, que atende pedidos de despacho de balcão de partidos de esquerda. Isso é bom para você? É bom para mim? Você se sente seguro? Eu não me sinto seguro. Se você se sente seguro, é uma questão de avaliação. Adilson Silgueira, com você. Vamos lá. A gente vem com essa pauta aí já faz tempo, né? Todos nós discordamos da decisão de um juiz num determinado momento, que ela não nos agrada por algum motivo. Mas nós precisamos ver a motivação daquela decisão. Se a motivação tem amparo no que diz o texto, no que diz a lei, não há por que querer cassação do ministro. É a mesma coisa que você vai jogar bola, a bola é sua. O camarada não te escolhe para jogar, você pega a bola e leva embora. Fala, então não tem jogo? É como se fosse isso. Eu acho que o ministro ele exagera, o ministro Alexandre Moraes exagera em muitos pontos, mas ele tem uma atuação, em muitas situações, amparado pela lei. Nós podemos concordar ou discordar, embora temos que cumprir a decisão do judiciário. Se a gente não concorda, recorramos dela. Mas o ministro Marco Aurélio faz uma avaliação interessante, que o nosso sistema judiciário ele é copiado do americano, que a nossa Suprema Corte tem os mesmos caminhos que levaram à criação da Suprema Corte americana. Só que lá o ministro tem vitaliciedade, ou seja, ele fica no cargo enquanto perdurar sua vida, ou enquanto ele conseguir servir a nação
e ao judiciário. No Brasil é um sistema híbrido, porque embora ele tenha a vitaliciedade, ele também pode ser cassado pelo Senado. E aí é uma questão, nessa legislatura eu não vejo espaço para isso, eu não vejo cenário para isso. Numa legislatura futura, se as decisões forem contrárias àquele que estiver no poder, e o Senado for maioria contra os ministros, pode ser que a gente tenha alguma situação em que pelo menos se coloque para votar a cassação desse ou daquele ministro. Antigamente a gente tinha o ministro Gilmar Mendes, né, que levava pau de todo mundo. Agora é o ministro Alexandre de Moraes que é a bola da vez. Mas eu acredito sempre na boa-fé. E acredito que a motivação do ministro Alexandre de Moraes tenha sido uma atuação legal dentro dos parâmetros da legislação, embora muitas vezes nos conflita e nos indigna como cidadãos. Mas como advogado, a avaliação que eu faço é essa. O Marco Aurélio é uma questão até interessante, né, Eudes? Por exemplo, você tem ali um ministro que é nomeado pelos presidentes. Aí a pessoa senta ali no cargo e acha que tem o direito de fazer aquele que bem entende, da maneira que entende, com algumas ações assim até meio estranhas. Mas geralmente essas ações que são estranhas, elas logo em seguida são jogadas pelo ministro no plenário do STF e o colegiado inteiro tem que decidir. A questão toda do que o Marco Aurélio de Mello levanta é que o cargo do ministro ele é vitalício. Eu não sei se seria o correto afirmar isso. Por quê? Em algumas situações, que nem poderá acontecer agora com o Alexandre de Moraes, ele ser chamado ao Senado e ser indagado por conta das decisões que ele toma, dos processos que ele cuida. Então, eu acredito que esse detalhe do ser vitalício ou não, eu acho que isso não deve existir de forma alguma. Se eles começarem a agir ali de uma forma estranha, eu acho que até o próprio Conselho de Ministros, ali, ou os ministros em si, se reuniriam para julgar como ele sendo até incapaz ou inapto para ocupar um cargo de tamanha importância para todos os países que usam esse modelo que nós temos aqui no Brasil, né? E também a grande preocupação com o Marco Aurélio também com relação à campanha, que ela será, vamos dizer assim, na palavra dele, meio movimentada. Isso não tenha dúvida alguma. Será uma campanha que dará muito trabalho para todo mundo ali. Por quê? Porque são 5 bilhões de reais que serão investidos em campanha. Vocês imaginam o tamanho das falcatruas que poderão vir a ser feitas com esse dinheiro? É uma coisa assim inimaginável. Nós que já andamos nesse meio e sabemos como que as coisas funcionam, o que mais tem é pilantragem com esse dinheiro. Isso eu posso afirmar com vocês porque eu já eu já verifiquei, já vi, né, algumas situações dessa, do qual eu teria vergonha de participar, usar dinheiro público para fazer coisa errada, ainda mais em campanha. Mas infelizmente existe, nem todo esse dinheiro é aplicado de maneira lícita em campanhas e a coisa por aí vai, né? Precisamos mudar um pouco o nosso sistema, porque esse tipo de coisa não tem cabimento mais de existir em pleno século XXI. E olha, gente, vamos à notícia que os deputados do PT vão ao Ministério Público contra Dória por propaganda eleitoral antecipada. Me parece que está todo mundo fazendo propaganda antecipada, hein? Não é só o caso do Dória, não, mas o PT está indo à Justiça para alegar que o governador do estado, na sua saída, fez aí campanha eleitoral antecipada. Os parlamentares alegam que o Tucano utilizou recursos públicos estaduais para lançar sua candidatura ao Planalto. Já começou a disputa eleitoral com toda certeza. Vamos lá, comentando esse assunto, Adilson Silgueiro. O PT bate em todo mundo, até nele mesmo, né? Mas o que eu li a matéria, eu vi o vídeo onde o Dória se coloca, renunciando ao cargo, se coloca como candidato, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, e eu achei também um ato antecipatório de uma campanha.
Embora hoje todo mundo antecipe a sua campanha. A gente vê Bolsonaro antecipando campanha, a gente vê Lula antecipando campanha, a gente vê Dória antecipando campanha. Ou seja, eu acho que devia abrir já e deixar todo mundo já fazer campanha do jeito que está, porque é isso que está acontecendo. A legislação tem brecha para tudo. Tem brecha para penalizar um ato desse, como também tem para driblar uma situação e dizer que foi uma renúncia, que foi um ato de despedida de um governo e que não viu ali uma campanha antecipada porque ele não pediu voto para ninguém. Ou seja, mas de qualquer forma, a atuação dos deputados do PT também cria um fato político. Um fato político que coloca o PT em evidência, que coloca o PT na mídia, contra um governador que sai com uma rejeição muito grande do governo, ou seja, ele já entra numa disputa perdendo de goleada. Eu acho que devia deixar, não se preocupa com Dória não, Dória já está morto politicamente, não vejo como ele avançar e crescer. Eu vejo como esse ato do Partido dos Trabalhadores como um ato político também, e é natural, o jogo está colocado, o jogo já está sendo jogado, e as peças do tabuleiro político, que é esquerda, direita, já estão em campo. E aqueles que souberem mexer melhor os seus jogadores, vai obter a vitória no pleito final. Eu acho que a medida do Partido dos Trabalhadores é aquilo que eles sempre fizeram, uma atuação com aguerrimento, com energia de combater aquilo que é errado. Deveria ter feito isso lá atrás, não só agora. Agora, para fechar, a opinião de Fernando Gessi é com você, Fernando. O PT, se há governo, sou contra. E se há ação, sou contra. Ou seja, tudo para eles é motivo para reclamar, para fazer oba-oba. O que acontece lá na época deles, eles não viam nada disso. Essa questão do Dória aqui, tudo bem, vai, não era o momento para ele fazer aquilo, ficar fazendo discurso, aquele oba-oba dele todo lá. Mas, veja bem, olha a maravilha que aconteceu, ele não é mais governador. Entendeu? Ele não é mais o governador do estado de São Paulo. E o que eu fico mais triste ainda com o Dória é que ele fez algumas realizações muito boas durante o governo dele. Primeiro, ele colocou ali todo o sistema de saúde com excelentes hospitais naquele projeto de diminuir fila de atendimento público, onde as pessoas tinham acesso ali a hospitais excelentes à noite, né, na madrugada, o corujão da saúde. Aquilo foi uma bênção. Muitas pessoas foram atendidas. Ele implantou o Bom Prato em vários outros, inclusive aqui na nossa própria cidade. Ele tem ali o detalhe da vacina do Butantan. Foi uma excelente ação do governo, né? Na verdade, que administra o Butantan. E várias outras ações muito boas que ele tem. Não dá para reclamar, não. Outra, o estado de São Paulo, agora na retomada, ele teve um PIB superior ao do Brasil, muito superior a outros países, né? Então, o estado de São Paulo, realmente, essa força motriz que nós temos na economia, ela é de alta pujança, vamos dizer assim, e é importante isso, mas ele não conseguiu converter isso aí em votos para ele. O Dória, ele fez da mesma maneira que ele subiu, ele desceu, foi um foguete, né? Subiu e caiu também que nem uma jaca. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Agora, vai reclamar dele? Estava lá no evento, a luz já estava ligada, os prefeitos estavam ali para assinar o convênio, ele falou que tinha que ser dito, qualquer coisa, dá uma multa nele lá, morreu o assunto, mas é uma perda de tempo tão grande essa galera aqui dos estaduais do PT, que deveriam estar ali mais imbuídos, né, em criação de projetos de alta relevância para o nosso país e para o nosso estado, e não ficar toda hora enchendo o saco de todo mundo. Mas na época deles, que ele tem aquela bandidagem toda, eu não via eles falando absolutamente nada. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês. Amanhã estamos de volta com mais um Falando na Lata aqui na 106. Continue aqui na nossa programação. Em breve vem a maior rádio do Brasil.